Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E como de sempre, antes de a gente dar início à nossa fala e à nossa reflexão, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho, deixar o seu like, não é? E se a mensagem for boa, compartilhe com um amigo, com uma pessoa, com alguém que está longe. E me veio à mente esta semana o que falar e comecei neste processo de ser cristão sem ser religioso mesmo. E me veio um conceito interessante hoje porque uma das questões que muito a igreja esbarra hoje é na consciência do que nós chamamos do Deus que aprova com a média final. E aí a pergunta seria justamente esta: Deus aprova com a média final? Será que Deus usa conosco assim como dentro de um centro de ensino, dentro de uma escola, dentro de um sistema pedagógico de notas e assim por diante, onde você trabalha aí o semestre com 3 notas, não é? N1, N2, N3, trabalha o ano todo, dependendo o seu ensino, a classe que você está estudando, o nível que você está estudando, então a sua média vai ser anual. E aí a gente começa dentro deste processo em que você tira nota alta, nota baixa, nota média, nota baixa, nota média, nota alta, e vai levando isso. E aí você tem um gráfico que é muito oscilante, ele está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Lá no final do ano, final do semestre, vamos pegar aqui mesmo próprio final de semestre, é comum que o professor, o dono da matéria, o catedra daquela matéria mesmo, ele pega ali a sua N1, a sua N2, sua N3, então nota 1, nota 2, nota 3, de bimestre, né? 3 bimestres, um semestre, e de repente tira a média final destas 3 notas, e alguns são decepcionados e frustrados no final da história porque ele tirou nota boa, ele chegou a tirar aí uma nota 10, chegou a tirar uma nota 9, uma nota 8, 9,5 e coisa assim, mas depois ele fracassou, depois ele subiu, ele fracassou, e de repente a média final é uma média que talvez te decepcione pelo ponto de vista, em cima do ponto de vista que talvez você possa passar raspando o semestre, ou mesmo para quem faz esta média em final de ano, passar raspando no final de ano, e alguns passam com a nota relativamente boa, outros são reprovados, porque começou com a nota boa, mas terminou com a nota totalmente baixa, e no meio ali teve muitas notas regulares, e fazendo a somatória de tudo, chega à conclusão de que você não tem média suficiente para poder ser aprovado neste tempo, neste ano, neste semestre e assim por diante. E alguns de nós pensam que com Deus o processo ele é da mesma forma, ou seja, com isto a gente tenta levar uma vida de mediana, uma vida que nos permita ter uma média que lá no final nos faça chegar e passar. Ou seja, eu não vou arriscar uma nota 10, mas também eu vou trabalhar dentro deste contexto mediano para não tirar uma nota vermelha. As minhas notas serão todas azuis, mas nunca em cima, e também todas azuis. Não vai ter vermelho. E vou tentar trabalhar na média que me permita chegar no final e passar, não é? Dependendo da instituição de ensino, a média base para passar é 6, então vou trabalhar dentro dessa média mesmo para no final passar com a média 6. E a gente pensa que com Deus a gente também vai trabalhar dentro desta proposta, e a justificativa para a gente estar tentando tirar estas médias medianas mesmo, não é? Média moderada, que não arriscam a nota máxima e sempre está nesse padrão regular, é que
a gente vai tentar trabalhar com aquilo que a gente caracteriza como sendo, do ponto de vista de quem está de fora, com boas ações. Sejam elas feitas para com Deus, sejam elas feitas para com homens. Feitas para com Deus, então, sempre vai pautar neste aspecto. Olha, eu acordo toda manhã, eu faço meu devocional, eu tenho a minha oração, eu faço as minhas orações antes das refeições, não é? Ao deitar eu oro também, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. A gente sempre tem jargões para isto, não é? Mas a gente não percebe que a vida cristã é uma vida que ela vai acima desta possibilidade e acima desta questão das boas ações que me faz chegar no final com a média final, ou seja, uma média que me permita passar. E aí a gente vai tentando sempre justificar, olha, eu sou um bom marido, eu sou um bom trabalhador, nunca trapaceei com ninguém, sou honesto, tenho um padrão moral adequado, vou à igreja aos finais de semana, e a gente vai tentando ir empurrando. Sou um bom rapaz, sou uma boa moça, meu namoro não é tão santo assim, mas também ele não é tão carnal assim, então estou levando a média até dentro do namoro. Outro dia eu falei para vocês, olha, Deus entende, né? E a gente vai levando esta culturazinha e, de modo geral, pessoas que pensam assim são pessoas que tendem a olhar para si como tendo sempre boas ações e olhar para o outro como sendo pessoas que sempre têm más ações, ou seja, você se pega como parâmetro para nivelar com o outro. Então, se aquele camarada é ruim, eu sou melhor do que ele. E olha, e se analisar bem, de qualquer forma eu sou melhor do que ele em tudo que faço, em tudo que proponho fazer. E com isso a gente vai olhando sempre para esta capacidade de estar tentando perceber na vida do outro aquilo que é ruim nele para ser bom em mim e assim saber que eu não vou praticar o que ele pratica e no final das contas eu quero sair com a média final, não é? Não pratico violência, sou um bom rapaz, sou uma boa moça, bom marido, uma boa esposa, um bom trabalhador e de modo geral eu tenho aqui a minha vida pautada dentro de uma estrutura ético-moral adequada. Eu sou este bom rapaz, eu sou este bom escoteiro que tem que fazer 3 boas ações, né? Ainda bate aquela continência do escoteiro, 3 dedinhos, né? 3 boas ações todos os dias, ajudo as velhinhas a atravessarem as ruas. E o problema é que geralmente a velhinha não quer atravessar a rua, você atravessa ela na marra, porque você tem que fazer aí uma boa ação. E dentro disto, a gente traz aqui alguns conceitos, eu quero trazer esses conceitos para vocês, que são conceitos perigosos. Por exemplo, aquela igreja, a gente traz conceito geralmente pautado na acusação. Aquela igreja não tem requisitos suficientes para a salvação, então aquele povo com certeza não irão para o céu e eu sou melhor do que eles. Um outro conceito, aquele irmão não é digno de ir para o céu. Eu já ouvi muitos crentes falando isso e atestando. Outro conceito, sou melhor do que ele. Um outro conceito, este ano tive uma boa média diante de Deus. Eu fui um bom rapaz diante de Deus. Um outro conceito, esta irmã tem depósito de oração. Então, assim, a gente vai olhando estas palavras que estes jargões e estes caguetes que a gente vai criando para dentro da igreja como sendo padrão para a gente alcançar aí uma dignidade para a salvação, e a gente não percebe que a vida deste jeito dentro do Evangelho, ela leva mais para um contexto de paranoia do que para um conceito de boas novas, de alegria, mensagem de paz, de contentamento, não é? De poder ter a mente tranquila, de poder saber que o Cristo que me libertou, Ele me libertou definitivamente para não estar buscando este tipo de médio final,
não estou preocupado com a média final, não estou preocupado com a nota 10, nem com a nota 5, então eu quero estar andando aí como mediano. A palavra mediano, bem traduzida, é medíocre. E a fé cristã, ela não pode ser uma fé medíocre. Os medíocres, os medianos, os que trabalham com média final, são religiosos, mas aqueles que são verdadeiros cristãos e que compreendem a fé cristã com veracidade, eles compreendem que tudo quanto estão fazendo dentro de casa, ponto de vista que a adoção do Espírito Santo nos traz a possibilidade de Deus ser Pai, de Jesus ser o nosso irmão mais velho enquanto o primogênito de Deus e o nosso Senhor enquanto unigênito de Deus. E se eu estou dentro de casa, falando dentro deste contexto, pai, o irmão mais velho, a condução da casa, o oikos, que a gente trabalha no conceito da língua ainda grega, né? Casa, lar, dentro do lar. Então, para qualquer um que tem plena liberdade com o pai, ele vai à geladeira, ele vai a outra parte da casa, ele vai à despensa, ele vai ao quarto, ele tem liberdade para transitar e ele está bem com isso porque ele sabe que a sua vida já é uma vida conquistada, já é uma vida familiar, já é uma vida em que o próprio atestar da paternidade de Deus é continuamente afirmada nos nossos corações, não é? Pelo Espírito Santo, e tudo que você quer é desfrutar mesmo de Deus. Não é de Deus do ponto de vista que construiu uma casa boa e pôs você dentro, mas do ponto de vista de Deus, que aqui a casa mesmo é a casa do Pai, e tudo que está dentro da casa é para o seu desfrutar, inclusive o dono da casa, para você desfrutar dele, o irmão mais velho para você desfrutar, em se propondo Cristo como Senhor, para você ter plena comunhão também, e se propondo o Espírito Santo como sendo aquele que é Espírito do Pai e é Espírito do Filho, e que é Consolador, e que nos traz toda a possibilidade de filiação. Você vai estar bem sabendo que o Senhor te chamou para uma possibilidade dentro desta dinâmica e não para esta possibilidade de quem está indo à escola para tentar tirar notas boas ou então trabalhar com a média para no final do ano não ser reprovado. A última coisa que um cristão verdadeiro, um adorador, um servo autêntico se preocupa é com a sua perdição, porque o tempo todo ele já está na presença do Senhor, ele já está desfrutando daquilo que o Senhor está preparando e já tem preparado. A Bíblia está nos trazendo aí uma promessa de mais de 7.500 possibilidades de bênçãos, não é? Para os crentes mesmo, e isto tudo é para você desfrutar. Isto é o celeiro de Deus, e você deve compreender a igreja e o reino de Deus como sendo então esta casa em que você é filho mesmo, tem o Pai, tem o irmão mais velho, tem o seu Senhor, tem o Espírito Santo, que desse ponto de vista pode ser até traduzido, não profanando o nome, mas é apresentado mesmo pela Bíblia com simbologias, o próprio mordomo da casa, o próprio tutor, aquele que está te ensinando, aquele que está te capacitando para que você possa, de fato, desfrutar de tudo quanto pode chegar à maioridade de uma forma plena e absoluta. E a maioridade do cristão é, de fato, o conquistar a vida eterna em definitivo, porque a proposta é que todos nós temos que chegar à perfeita varonilidade, à estatura da medida de Cristo, ser como Cristo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do dia a dia, do relacionamento, da convivência. E com isso eu quero deixar aí para você, não se preocupe com média final, porque a fé cristã ela não trabalha com média final, ela trabalha com você sendo agora redimido, resgatado e adotado, não é? Como filho de Deus, e você tem uma filiação que é espiritual mesmo, e você vai caminhar dentro desta família com muitos irmãos, tendo seu irmão mais velho, tendo seu Senhor, tendo o mordomo e tendo seu Pai, e toda a proteção está dentro desta casa também,
E contra esta casa não tem nenhum tipo de proposta de alguém para tentar e intentar, mas senão você pode ter e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para você. Com isso eu quero deixar esta mensagem, esta reflexão, e medite nisto. Busque relacionamento, compreenda Deus como Pai, compreenda Jesus como Senhor, compreenda o Espírito Santo como aquele que te consola, compreenda também o próprio Jesus como sendo o irmão mais velho, cordeiro de Deus, é o que a Bíblia está falando, não é? E assim eu quero me despedir de você nesta manhã, com mais esta reflexão, com um beijo na alma, um beijo no coração. O Senhor te abençoe rica e abundantemente.